Bom dia, terceirão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Legal nos reencontrarmos aqui para a gente concluir esse tema sobre o qual já temos tratado algumas semanas. O tema é muito interessante, mas hoje vamos concluí-lo. Estamos estudando sobre a Bíblia. Essa aula aqui vai ser de continuação e conclusão do tema apresentado na última aula, ok? Então vamos fazer uma oração, eu passo a vinheta e já voltamos com o nosso conteúdo para a conclusão. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, obrigado porque cuidou da gente até aqui. Estamos estudando um tema muito importante sobre a Tua Palavra, sobre como ela chegou até nós, como ela foi preservada e que o Senhor nos abençoe para concluirmos esse tema agora. Isso lhe pedimos, Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vou soltar a vinheta e já retorno. Então vamos continuar e concluir o nosso conteúdo. Na última aula, só para fazer uma revisãozinha naquilo que já tínhamos visto, conversamos um pouco sobre a introdução da maneira como a Bíblia foi escrita, falamos sobre a produção do texto sagrado, a gente falou sobre revelação e mencionamos que revelação, dentro de um estudo teológico, claro, sobre a formação do texto bíblico, revelação quer dizer aquilo que Deus tem para revelar, é Deus revelando-se ao homem. E como Deus se revela ao homem? Através do processo de inspiração. A gente falou que a revelação, em relação à inspiração, revelação tem que ver com o que Deus revela. E a inspiração tem a ver com a maneira, o como Deus revela. E sobre o como, nós vimos que existem 4 teorias para tentar explicar o processo de inspiração, ou seja, como Deus inspirou os profetas. Falamos da teoria da intuição, da teoria parcial, da teoria do ditado e da teoria ideológica. E mencionamos, na verdade, que dessas 4, as 3 primeiras aqui, segundo o que apresentamos e o nosso próprio ponto de vista, elas não coincidem com aquilo que provavelmente aconteceu. A teoria ideológica é a que melhor explica a maneira como Deus agiu sobre o profeta, ou como a inspiração aconteceu sobre o profeta. E mencionamos que a teoria ideológica ela defende a ideia de que ao Deus inspirar os profetas, Deus não inspirou exatamente as palavras, não foi um ditado, Deus não ditou palavra por palavra. Lembra? Nós falamos que Deus inspirou o pensamento respeitando a personalidade do profeta, a maneira dele falar, a sua cultura, o seu grau de instrução, as suas palavras. Portanto, a Bíblia ela é composta por livros que têm diferentes estilos literários, porque cada profeta escreveu, deixando transparecer ali a sua própria personalidade. Claro que Deus cuidou de todo o processo, para que mesmo o profeta, com as suas características pessoais, escrevesse aquilo que Deus queria que ele escrevesse, né? Respeitando o seu estilo. Então nós temos diversos estilos na Bíblia, mas todos os autores retrataram, escreveram, registraram exatamente aquilo que Deus queria que fosse, ok? Aí depois nós falamos um pouquinho também sobre o fato de que, inspirando os profetas, Deus geralmente falava aos profetas através de sonhos e visões. Nós também fizemos uma diferença entre inspiração e iluminação. E eu mencionei para vocês que, do ponto de vista teológico, inspiração acontece apenas com profetas. É esse processo sobrenatural, aliás, não natural, né? Sobrenatural, de Deus agindo sobre o profeta, através de sonhos, visões. A Bíblia fala que Deus também se comunicava de outras maneiras, audível, através de anjos, mas os principais meios eram esses, sonhos e visões, e que era um processo sobrenatural. Eu mencionei que se nós nunca formos profetas, nesse sentido, nunca seremos inspirados, mas devemos ser iluminados. O que é iluminação? É também o Espírito Santo agindo sobre nós para entendermos o conteúdo revelado através da inspiração aos profetas. Então, quando você pega a Bíblia hoje, você tem que, a gente sempre indica orar antes de ler a Bíblia, né? Porque quando oramos, pedimos a iluminação do Espírito Santo para que a gente tenha clareza e entenda o conteúdo revelado através dos profetas que foram inspirados. Então, os profetas foram inspirados. Nós somos iluminados para compreender o conteúdo da inspiração. Depois nós falamos brevemente sobre a estrutura da Bíblia, mencionando que a Bíblia é como se fosse uma pequena biblioteca, uma coleção de muitos livros, 66 ao todo.
esses 66 livros foram escritos por 40 profetas diferentes, eles que foram inspirados por Deus, conforme mencionamos. E esses 40 profetas produziram a Bíblia num lapso de tempo de 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés, foi o livro de Jó. Mencionei também que os livros não estão em ordem cronológica, tanto é que você vê que Jó está lá quase no meio da Bíblia, antes de Salmos, mas foi o primeiro livro a ser escrito. E quando Moisés o escreveu por volta de 1500 a.C. O último livro da Bíblia a ser escrito também não foi Apocalipse, foram as cartas de João, foram escritas ao redor do final do primeiro século, perto do ano 100 depois de Cristo. Então temos aí 1500 antes e 100 depois de Cristo, dá esse período de 1600 anos. Ela é dividida em duas partes, como bem conhecemos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento temos, daqueles 66, 39 livros. E no Novo Testamento temos os 27. Aí está o período de produção da Bíblia, ok? É importante a gente lembrar que, a despeito de a Bíblia ter sido escrita num período tão longo, e evidentemente os autores, na maioria dos casos, não se conheceram, porque viveram em épocas muito diferentes, né? Alguns foram contemporâneos, mas muito poucos. Por exemplo, Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel, que foi contemporâneo de Daniel também, mas a maioria deles não foram, não se conheceram. Como é que a Bíblia, então, mantém essa unidade? Quando eu falo de unidade, eu quero dizer que a Bíblia não se contradiz. Se você pegar um assunto, o mesmo assunto, em qualquer livro da Bíblia que trate daquele assunto, você vai entender que a Bíblia ela tem uma linguagem harmoniosa, ela se concorda. Por exemplo, pegue o assunto sobre a volta de Jesus. Leia sobre isso em Apocalipse, em Mateus, em Daniel, em Isaías, e todos eles vão se concordar. E um vai acrescentar, às vezes, mais detalhes do que o outro, mais informações, mas numa leitura geral, olhando tudo aquilo que a Bíblia fala sobre aquele tema, nos diversos livros, você terá uma visão do todo, panorâmica, uma compreensão clara sobre aquilo que a Bíblia fala sobre, por exemplo, aqui citando a volta de Jesus. Nenhum livro contradiz o outro. Nenhum autor entra em choque com aquilo que o anterior diz. Por quê? Porque todos eles tiveram uma fonte comum, Deus. Citei na última aula que a teoria ideológica da inspiração coloca que a Bíblia tem duas autorias, dupla autoria, né? Deus, o autor principal, e os profetas, autores secundários, todos eles inspirados por Deus. Portanto, mesmo vivendo em épocas tão diferentes, é claro que eles se concordam. Essa é uma evidência, inclusive, gente, do fato de que a Bíblia é, de fato, um livro especial, singular, né? Sobrenatural. Falei um pouquinho também sobre as línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em duas línguas, majoritariamente o hebraico, mas algumas pequenas porções também em aramaico. Até citei quais são essas porções, já mostro aí. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então estão aí as três línguas que os profetas usaram para escrever os originais bíblicos. Não esquece. Daqui a pouco eu vou voltar nesse tema, é preciso você lembrar disso. O Antigo Testamento em hebraico e poucas porções em aramaico. E o Novo Testamento em grego, ok? Aí estão as porções que estão em aramaico. Apenas alguns versos, praticamente, né? Jeremias 10:11 foi escrito em aramaico. Também lá em Gênesis 31:47, essa expressão que você vê aí na tela também em aramaico. Alguns trechos do livro de Esdras, os versos indicados aí na tela, e também uma porção um pouco mais extensa do livro de Daniel, do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, 28. Exceto essas porções em aramaico, todo o resto do Velho Testamento em hebraico, ok? E agora a gente vai entrar num tema que é novo, não vimos. Ele tem a ver com a formação do cânon bíblico. O que eu quero dizer? Esses livros que foram escritos em 1600 anos, os 66 livros, de alguma forma, em algum momento da história, eles tiveram que ser reunidos para compor um único volume, como temos hoje, a Bíblia, composta de 66 livros. Quem foi que reuniu esses livros? Quem juntou todas essas obras que foram sendo produzidas ao longo de um período tão extenso e colocando todas essas obras em um único compêndio? Quem foi que fez isso? Nós vamos ver o cânon, ou a formação do cânon,
tanto do Velho quanto do Novo. Mais do Velho, que é uma questão mais crítica, mas também vamos citar alguma coisinha rapidinha sobre o cânon do Novo Testamento. Quando eu falo cânon, você tem que ter em mente esse significado. A palavra cânon, ela pode significar regra, padrão ou lista. E quando a gente fala do cânon bíblico, a gente está falando da lista de livros que são considerados sagrados, ok? Então, formação do cânon bíblico é a reunião daqueles livros que foram reconhecidos pela comunidade da época como sendo frutos da inspiração de Deus. Livros sagrados, que têm autoridade para ser considerado como revelação divina. Entendeu? Como é que esse cânon se formou? Quem foi que juntou esses livros? Então vamos lá, vamos começar. Aí tá, lista dos livros considerados inspirados, sagrados, normativos e autorizados para a comunidade cristã, ok? Você vai entender aqui que, falando do cânon do Antigo Testamento, o cânon hoje é diferente nas Bíblias de origem protestante e nas Bíblias de origem católica. Você já vai entender o porquê dessa diferença. No cânon das Bíblias protestantes, o Antigo Testamento tem 39 livros, como eu falei. Esses 39 livros correspondem aos mesmos livros que já estavam no cânon sagrado do Antigo Testamento na época de Jesus. Quando Jesus chegou aqui, já havia um conjunto formado de livros sagrados do Velho Testamento, evidentemente. E quem reuniu esses livros? Aceita-se que o cânon do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, tenha sido fechado, tenha sido reunido por Neemias, talvez auxiliado por Esdras, perto do ano 420 a.C. Então, quando Jesus veio, esse conjunto de livros inspirados já estava formado, ok? Só que na época de Jesus não tinha 39, tinha 24. Como assim, pastor? Você falou que eram os mesmos livros, os 39 de hoje já estavam reunidos na época de Jesus. Já, mas apenas o arranjamento deles é que era diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Na época de Jesus, o cânon da Bíblia hebraica, do Velho Testamento, né, tinha 3 divisões. A Torá, que correspondia aos 5 primeiros livros de autoria de Moisés, hoje chamamos de Pentateuco. O Nebilim, que eram os profetas, incluíam os profetas anteriores e posteriores. Os anteriores está lá, o Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Hoje, na nossa Bíblia, esses 12 estão separados em 12 pequenos livros. Na época de Jesus, os 12 compunham um livro apenas. Perceba que também, hoje, nós temos 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Naquela época, o cânon incluía Samuel num único livro, tanto o primeiro quanto o segundo, e os 2 livros de Reis também eram um só. Então perceba que era apenas um arranjamento diferente, portanto daí a soma final dava diferente. Depois vinha a 3ª seção, que era o Ketubim, eram os escritos. Você tinha Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos ou Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias estavam em um único livro. E depois também os livros de crônicas, que hoje para nós são 2, 1ª e 2ª Crônicas, eram também um só. Portanto, eram os mesmos livros que temos hoje, apenas arranjados de maneira diferente, ok? Apenas relembrando você, quem reuniu esses livros lá por volta do ano 420, acredite-se que foi Neemias e provavelmente auxiliado também por Esdras. Agora, olha um detalhe interessante. Se Esdras reuniu os livros do Velho Testamento, os 39, que na época lá contavam 24, né? Mas os 39 nossos hoje, perto do ano 420 a.C., e, claro, o Novo Testamento começou a ser escrito depois de Cristo, você percebe aí um intervalo entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento? Dá uma olhadinha nesse gráfico. É isso mesmo, olha. O Antigo Testamento começou a ser escrito lá em 1500 a.C., e concluiu-se, terminou-se, perto de 425 a.C. Aí lá ao redor de 420 a.C., Neemias reuniu todos esses livros num único compêndio, como citei. Na época, contando com 24, hoje com 39, apenas uma diferença de arranjamento. Então aqui nós temos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, foram escritos entre o ano 50 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Aqui está o Novo Testamento. Você percebe esse lapso de tempo entre os 2 testamentos? A gente chama esse período de intertestamentário. Nesse período não houve
Deixa eu voltar aqui. Nesse período não houve manifestação profética, não houve ministério profético durante esse tempo. Ou seja, não houve produção de livros inspirados. O Antigo Testamento já estava concluído, o Novo ainda não havia começado. Então nós temos um período de silêncio profético, eu posso dizer. Pastor, mas nenhuma obra literária judaica foi produzida nesse tempo? Claro que foi. Foram produzidos vários livros. Hoje chamamos esses livros de livros apócrifos. Eles foram produzidos basicamente entre os anos 300 a.C. até o final do primeiro século, quase coincidindo lá com a conclusão do Novo Testamento. E vários livros foram produzidos nesse período. E esse nome apócrifo começou, com o passar do tempo, a assumir o significado de oculto, obscuro, livros de conteúdo duvidoso, e que não eram parte do cânon do Velho Testamento, porque Esdras, como eu falei, Neemias, né, auxiliado por Esdras, eles fecharam o Velho Testamento lá perto do ano 420, antes que esses livros apócrifos começassem a ser escritos. Então, repetindo, os livros apócrifos foram produzidos nesse período intertestamentário e não faziam parte do cânon do Antigo Testamento, que havia sido fechado perto do ano 420 a.C. Lembra? O problema começou a acontecer perto do terceiro século antes de Cristo, quando um grupo de judeus, ao todo 70 judeus, se reuniram com a intenção de traduzir o Antigo Testamento para o grego, que depois foi a língua do Novo Testamento. É porque o grego estava se tornando a língua universal, a língua falada. O hebraico estava caindo em desuso. Então o que eles pensaram? Olha, vamos pegar os livros do Velho Testamento e traduzir para a língua aqui mais falada, a língua comum praticamente em todo o mundo. E eles fizeram essa tradução. 70 anciãos se reuniram para fazer essa tradução. Por isso, essa tradução é conhecida como Septuaginta, vem do número 70. Acontece que, quando eles fizeram essa tradução, muitos apócrifos, aqueles livros que haviam sido produzidos naquele período intertestamentário, já tinham sido produzidos, já tinham sido escritos e já eram conhecidos. Esses 70 anciãos traduziram, na época deles, todos os livros que Neemias colocou no cânon, na época eram os 24, hoje para nós os 39, e acrescentaram 15 livros, que hoje chamamos apócrifos, que tinham sido produzidos ali depois do fechamento do Velho Testamento. Olha o problema. E que livros? Então tá aí, ó, a Septuaginta é composta pelos 39 livros do Velho Testamento, 39 para nós hoje, né? Mais alguns livros daqueles apócrifos, produzidos lá no período intertestamentário. Esse conjunto de livros da Septuaginta é conhecido como cânon da Septuaginta ou ainda como cânon alexandrino, ok? Quais livros apócrifos a Septuaginta incluiu? Primeira e segunda Esdras, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, também o livro de sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Na nossa Bíblia tem o Eclesiastes. Um apócrifo é o Eclesiástico, que a Septuaginta incluiu. Baruque, a carta de Jeremias, oração de Azarias e o cântico dos três jovens. Também o livro de Susana, Bel e o dragão, oração de Manassés e primeira e segunda Macabeus. Então esses livros estão nessa tradução antiga, lá do terceiro século, chamada Septuaginta, que é uma versão em grego do Velho Testamento, que originalmente foi em hebraico. Ok, aí estão os 15 livros. O problema aumentou ainda quando o Concílio de Trento, realizado aí pela Igreja Católica no dia 8 de abril de 1546, conferiu a 12 desses 15 livros apócrifos, incluídos pela Septuaginta, o status de canônicos, ou seja, como se fossem livros de fato inspirados. Tiraram apenas primeira e segunda Esdras e a oração de Manassés. Então perceba, depois da Septuaginta, e entrando ali já no período do Novo Testamento, havia uma discussão se aqueles livros que foram produzidos no período intertestamentário deveriam ou não fazer parte do cânon. A Septuaginta incluiu, mas deveriam estar lá? E isso foi um motivo de discussão por muito tempo. Aí, lá no ano 1546, veja,
depois já da Reforma Protestante, no Concílio de Trento, a Igreja Católica decidiu incluir no seu cânon do Velho Testamento dos 15, 12 livros, conferindo esses 12 o status de canônicos, ou seja, inspirados. Eles só tiraram esses 3 aí que citei, ok? E esses 12, na verdade, não somaram 12 aos 39. Na conta geral, deu apenas 7. Por quê? O livro de Tobias entrou como um livro a mais, Judite entrou como um livro a mais. Esses acréscimos ao livro de Esther ficaram no meio do livro de Esther, versos, ao todo 105 versos, espalhados ao longo do livro. Então você não tem um livro contando a mais, né? O livro de Sabedoria de Salomão foi um livro a mais. O livro de Sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, que é o Eclesiásticos, também contou como um livro a mais. Baruque também contou com um livro a mais. Mais a carta de Jeremias entrou como o 6º capítulo de Baruque, porque Baruque tinha originalmente 5 capítulos, ganhou o 6º capítulo, que na verdade era o livro A Carta de Jeremias. O livro Oração de Azarias e o Cântico dos 3 Jovens, na verdade, são 2 versos a mais no capítulo 3 de Daniel, que é o verso 23 e 24. Teria sido uma oração proferida pelos 3 jovens que foram jogados na fornalha, e essa oração eles teriam feito lá dentro da fornalha. É um pequeno trecho apócrifo. O livro de Susana entrou como o 13º capítulo de Daniel na Bíblia, baseada no cânon hebraico, que é a Bíblia protestante. O livro de Daniel tem só 12 capítulos, mas no cânon que depois foi formado ali pelo Concílio de Trento, ganhou o capítulo de Daniel, o 13º capítulo, né? O livro de Daniel ganhou o 13º capítulo. E o livro Bel e o Dragão entrou como o 14º capítulo de Daniel. Então, uma Bíblia baseada na Septuaginta, ela tem 14 capítulos em Daniel. Uma Bíblia baseada no cânon hebraico, de tradição protestante, só tem 12. E 1º e 2º Macabeus entraram também como livros individuais. Então, na soma geral de tudo, galera, nós temos 7 livros a mais no cânon decidido ali pelo Concílio de Trento, que é da Igreja Católica, baseado na Septuaginta. Então, nós temos 2 cânons. O cânon protestante é baseado no cânon hebraico, fechado por Esdras e Neemias lá no ano 420 a.C. E aí depois temos o cânon de tradição católica, que é baseado no cânon da Septuaginta, ou no cânon alexandrino, e que ao invés de 39 livros, tem 7 a mais. Portanto, o Velho Testamento teria 46, ok? Na verdade, conta-se 7 a mais, mas correspondem a 12 livros a mais. Como você viu aí na tela, alguns estão embutidos em outros livros, ok? Quais são os motivos para a comunidade protestante rejeitar esses livros? E quais são os motivos para a Igreja Romana mantê-los? É uma discussão histórica, ok? Eu vou mencionar alguma coisinha rapidinho aqui, ó. Por parte dos protestantes, argumenta-se que esses livros foram produzidos entre os testamentos, portanto, após a conclusão do cânon do Velho Testamento. Então, por isso deveriam ficar de fora. Outro motivo é que a mensagem deles não acrescenta nada àquilo que já tem sido revelado pelos 39 livros. Eles não acrescentam, não somam nada diferente. Portanto, não precisam estar ali. Terceiro motivo, além de não acrescentarem nada, eles entram em desarmonia com aqueles 39 do cânon que temos hoje, baseado no cânon hebraico, né? Então eles acabam entrando em choque com os outros livros. Lembra que eu falei que há uma harmonia entre os livros bíblicos? Aí quando você pega esses apócrifos, dizem assim os protestantes, eles acabam criando ruídos, eles entram em choque, eles não se harmonizam ao conteúdo de todo o resto, né? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Nesse texto de Tobias 5,15, diz que os anjos são descendentes de famílias humanas. É algo que a Bíblia não afirma. Os anjos foram criados diferentes dos homens, né? Nesse texto aqui também, fala que se pegar uma parte do coração de peixes e jogar nas brasas, a fumaça do coração de peixe sobre brasas tem o poder de expelir demônios, tanto do homem quanto da mulher.
quando na verdade a Bíblia diz que expulsar demônios é algo apenas possível com jejum e com oração. Então esse texto parece estar inclinado mais a artes mágicas do que aquilo que a Bíblia fala ser dependência de Deus para vencer Satanás, ok? Vai falar também de salvação pelas obras, intercessão pelos mortos. Veja que curioso a maneira como o segundo Macabeus acaba. Vou ler com vocês esse texto aqui, olha. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei, diz aqui o autor de Macabeus, aqui a minha narração, verso 38. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso é beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino. Olha que curioso. É como se o autor dissesse assim, olha, se você gostou do que escrevi, que bom, era a minha intenção. Se não gostou, me perdoe, eu não consegui fazer melhor. Nem ele, nem o próprio autor reconhece de si mesmo o fato de ter sido inspirado. Ele conclui o livro dizendo, olha, foi o melhor que eu pude, não consegui fazer melhor. Então nem os próprios autores desses livros reivindicam a condição de inspiração ao produzirem os livros, ok? Há um quarto motivo ainda, o fato de que o Novo Testamento e os outros livros bíblicos, eles não citam os apócrifos. O Novo Testamento não cita os apócrifos. Se você vai no Novo Testamento, você vê muitas referências ao livro de Isaías, ao livro de Daniel, ao Pentateuco, ao livro de Ezequiel e outros mais, né? Mas você não vê uma referência do Novo Testamento falando sobre Judite, falando sobre Tobias, falando sobre Macabeus. Não há uma ligação do Novo Testamento com esses livros. Essa é uma outra razão que os protestantes apresentam para não incluir os livros apócrifos no cânon do Velho Testamento, ok? E claro que a comunidade católica também tem seus argumentos para mantê-los ali, ok? E essa discussão não vai terminar. Então, se você pegar uma Bíblia de tradição protestante, no Velho Testamento você tem 39 livros. De tradição católica serão 46. São 7 a mais, que na verdade correspondem aos 12 que eu citei ali, ok? Se você me disser assim, pastor, então as Bíblias não são iguais? Nesse sentido não são. Tudo que tem na Bíblia protestante tem na Bíblia católica, mas nem tudo que tem na Bíblia católica tem na Bíblia protestante, ok? Eu já estudei a Bíblia com muitas pessoas usando a Bíblia católica, não tem importância, porque tudo que eu falava aqui, ela também encontrava lá, ok? Então, o diálogo é possível, mas há essa diferença, e os motivos estão aí que eu apresentei para vocês. Estamos aqui numa aula abordando uma questão histórica, ok? E é importante a gente saber desses fatos que são desconhecidos para muita gente, tá bom? Então, na verdade, o discurso muito comum, dizendo assim, olha, as Bíblias são todas iguais, então você percebe que não é bem assim, ok? E eu não estou nem me referindo a questões de tradução, versões, não. Isso não faz diferença. A questão é bem mais profunda, como você viu aqui, ok? E quanto ao Novo Testamento? Há discussão? Há apócrifos do Novo Testamento? Há muitos apócrifos do Novo Testamento, mas não há nenhuma discussão da comunidade cristã sobre o cano do Novo, porque os apócrifos que foram produzidos no período do Novo Testamento, eles têm uma mensagem tão absurda, tão desconexa com o resto, que ninguém cogita a ideia de serem esses livros inspirados. Hoje nós temos aí os 27 livros que compõem o Novo Testamento, e esses 27 foram confirmados dos concílios de Hipona e Cartago, como você pode ver aí na tela, ok? Então, dos livros apócrifos do Novo, e aqui estão alguns exemplos aí na tela, como por exemplo o último que aparece na lista, Apocalipse de Pedro, ou Atos de Paulo, por exemplo, como eu falei, não há nenhuma discussão sobre esses livros. E os livros apócrifos, galera, vale observar aqui que eles têm valor histórico. Os do Velho Testamento, por exemplo, nos ajudam a entender a situação, o pensamento dos judeus daquela época. Há muita informação histórica útil ali. Agora, uma coisa é você ter um livro de valor histórico e outra coisa é reconhecê-lo como inspirado. O que a comunidade protestante não reconhece
o status de inspirado desses livros. Agora, para pesquisa histórica, para se conhecer a cultura daquela época, eles têm o seu valor, assim como esses outros aqui do Novo Testamento. Ok? Quais são os critérios, ou foram os critérios, para se fechar o cânon do Novo Testamento? Tá aí a inspiração do livro, do conteúdo, a aceitação universal e não apenas regional desses livros, a coerência com a doutrina, claro, também do Novo Testamento, e a autoridade daqueles que eram os autores desses livros, ou apóstolos ou discípulos dos apóstolos, ok? Vale a pena citar aí a frase da autora Ellen White. Ela diz assim: a igreja não criou o cânon, nem conferiu canonicidade aos livros. A iniciativa na produção e coleta dos livros sagrados pertence a Deus e pertenceu a Ele. A igreja só poderia reconhecer e receber com fé os documentos produzidos pela inspiração divina. O desenvolvimento do cânon foi um processo gradual, presidido também pelo Espírito Santo. Então, olha só que interessante pensar assim, né? Deus produziu o texto e Deus reuniu o texto. E eu ainda passo para um segundo ponto. Deus não apenas produziu, Deus reuniu através da ação desses homens, mas Deus também preservou. Então, até aqui, você viu a formação do cânon, e agora a gente vai passar um pouquinho para a preservação do texto sagrado. Falando de preservação, devo apenas citar que nós não temos mais os autógrafos bíblicos. Se alguém acha que talvez os livros escritos pelos próprios profetas ainda estejam preservados, não estão mais, ok? Aqueles livros escritos pelo próprio autor, Moisés, Jeremias, Isaías, nem do Novo Testamento, Paulo, João, Pedro, esses originais, que a gente chama de autógrafos, eles se perderam, se desfizeram. Eles eram escritos em materiais que não duravam muito. Um pergaminho feito ali do papyrus, aquela planta que crescia às margens do Nilo no Egito, não durava muito tempo. E os pergaminhos eram produzidos com couro, basicamente de cabra, tratado, costurado, enrolado, né, naquela forma de livro, como a gente conhece os pergaminhos antigos. Eles não duravam muito tempo. Então, esses originais, os autógrafos, foram se perdendo. Mas, pastor, o que a gente tem hoje? Cópias. Cópias dos originais. E cópias das cópias, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Nós temos muitas cópias. Nos museus existem centenas de cópias. Cópias dos livros bíblicos. É claro que nem todas elas são exatamente iguais. Existem algumas diferenças entre cópias. E como citei na outra aula, na aula anterior, graças a Deus, essas diferenças não alteram o significado da mensagem bíblica. São pequenas diferenças circunstanciais. Existe também, eu citei, uma ciência chamada crítica textual, que estabelece critérios para se identificar a cópia que corresponde mais fiel ao que foi o original, ok? E essa ciência é muito precisa. Então, a gente tem ali um conjunto de cópias que cremos reprodução daquilo que de fato os profetas escreveram, com muito pouca diferença, e diferenças que não alteram o significado. Acontece que essa certeza da qual eu estou falando para você agora, de que as cópias correspondem com os originais, nós temos mais agora, porque até esse ano aqui, ó, galera, 1947, havia ainda muitas dúvidas. Até esse ano, as cópias mais antigas do Velho Testamento, por exemplo, datavam do século X, ou seja, do ano 1000 depois de Cristo. Não eram tão antigas, ou seja, eram cópias aí de 1000 anos atrás, e 1000 anos depois de Cristo, né? E se cogitava o fato de que essas cópias poderiam ter sido mudadas, alteradas com o tempo. E muitos críticos diziam, olha, nunca vai se encontrar cópias mais antigas do que essa, e não há certeza nenhuma de que essas cópias coincidam ou confiram com os originais. Elas provavelmente foram alteradas pelo tempo. Tudo mudou, graças a Deus, nesse ano, 1947. Nesse ano, houve a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Não foi só nesse ano. Essas descobertas aconteceram no período seguinte, a partir de 1957, por mais 9 anos, até 1956. Praticamente 10 anos aí, essas descobertas foram sendo feitas. Que descobertas são essas? As descobertas dos rolos do Mar Morto, ou, como também são conhecidos, os rolos de Qumran. Como foi que aconteceu? A região de Qumran é uma região próxima ao Mar Morto.
ali. Por isso tem esses dois nomes. É uma região bastante árida, montanhosa, e nesse ano, 1947, dois pastores de cabra deram falta de uma delas e foram atrás da cabra extraviada. Naquela região, como eu falei, muito árida, montanhas, há também muitas cavernas. E esses pastorzinhos de cabra, com medo de entrar nas cavernas para procurar a cabra que se perdera, eles jogavam algumas pedras dentro da caverna, pensando que com a pedra, se a cabra estivesse lá dentro, sairia ou faria barulho. E chegando em várias cavernas, jogavam pedra e procuravam a cabra, até que um deles jogou uma pedra dentro de uma caverna e eles não ouviram nada de cabra, mas ouviram um barulho de caco, de telha se quebrando, caco de barro, cerâmica. Eles ficaram curiosos, jogaram mais uma pedra, até que entraram. E quando entraram, eles encontraram isso aqui, ó. Aí está a região. Encontraram vários jarros como esse. Jarros grandes, com a boca selada de barro, como se fosse um cofre. E alguns estavam quebrados, eles mesmos haviam quebrado com as pedradas que deram, né? E dentro desses jarros, vários rolos, pergaminhos e também papiros. Centenas deles. Depois daquele ano, 1947, expedições de estudiosos e arqueólogos foram mapeando as cavernas ali da região e em 11 cavernas eles encontraram rolos, pergaminhos escondidos, preservados. Como a região ali é muito árida e eles estavam fechados naqueles vasos de barro, isso acabou prolongando a preservação desse material. E eles acharam ali muitos rolos e muitos pergaminhos de várias espécies. Eu quero dizer, rolos e documentos de várias naturezas. Documentos comerciais, comentários do texto bíblico e os principais deles, o próprio texto bíblico. Ou seja, rolos do Velho Testamento, ok? Aí não havia do Novo, porque acredita-se que a comunidade que escondeu esses pergaminhos naquelas cavernas tinha sido uma comunidade de judeus chamada essênios, que querendo fugir ali da contaminação e da perversão de Jerusalém, da grande cidade, resolveram viver afastados no deserto, numa comunidade ali na região de Qumran, e depois ali perto do ano 70 depois de Cristo, com a ameaça do Império Romano que avançava por aquela região e a oposição aos judeus, eles, percebendo talvez a iminente destruição, esconderam esse material literário nas cavernas. E ali, isso deve ter, como eu falei, aconteceu ali por volta do ano 70 depois de Cristo, acredite-se que tenha sido isso, e aí, desde lá até 1947, esse material ficou escondido sem que ninguém soubesse da existência deles. Mas eles traziam, portanto, praticamente todo o Antigo Testamento escrito ali. Praticamente todo, com exceção de alguns pequenos fragmentos, mas praticamente os 39 livros do Velho Testamento estavam preservados nesses rolos, ok? O livro de Isaías, íntegro. Salmos também. O Salmos estava escrito em 5 rolos, cada rolo quase que com 100 metros de comprimento. Foi algo maravilhoso, fantástico. Além dos próprios textos bíblicos, vários rolos com comentários sobre os textos bíblicos. E qual foi o grande lance, a grande contribuição dessa descoberta? Aí você tem alguns fragmentos daquilo que foi encontrado. Esses rolos do Mar Morto, eles estavam em 3 línguas, em hebraico, aramaico e grego, e aí alguns apenas fragmentos bem pequenininhos, mas os especialistas foram montando e muita coisa se descobriu, até questões que ajudaram a gente a compreender o texto, ok? E qual foi a grande contribuição desses rolos? É que, comparando-se, por exemplo, o rolo de Isaías, ali encontrado no Mar Morto, nesse ano, ele datava de cerca de 200 anos antes de Cristo. Lembra que os críticos diziam, não, nunca vai ser encontrado nada mais antigo do que se tinha naquela época, que era do século X depois de Cristo, do ano 1000. Mas agora foi encontrado um rolo de 200 antes de Cristo, ou seja, mais de 1000 anos antes àquelas cópias mais antigas que se tinha. E aí, comparando-se aquela cópia de Isaías, por exemplo, de 200 anos antes de Cristo, com a cópia de Isaías que temos hoje, o que se percebeu? Que são praticamente idênticas, iguais.
muito pouca diferença entre elas, pequenas diferenças que não alteram de maneira nenhuma o significado, concluindo-se assim, queridos alunos, que o texto que temos hoje é aquele que de fato Deus produziu. Não sofreu mudança, não foi alterado. Esse argumento, alguém deve ter mudado, como alguns dizem, né? Papel aceita tudo. Não. Deus produziu, Deus reuniu na formação do cânon e Deus preservou ao longo da história. Olha que bonito. Então, esse achado de 1947, os rolos do Mar Morto, confirmam a preservação do texto bíblico. Hoje, esses rolos estão lá no Museu de Israel. Claro que o que é exposto ao público não são os originais. Aqueles estão em cofres, preservados sob condições bem controladas, e apenas especialistas podem ter acesso a eles. Mas o público em geral pode ver réplicas para se entender um pouquinho a grandeza dessa descoberta, ok? É coisa maravilhosa, né? Fantástico a gente pensar nisso. É assim mesmo que Deus trabalhou. Portanto, o texto que você tem hoje, deixa eu voltar àquela tela anterior aqui, o texto que você tem hoje é o texto que Deus queria que tivéssemos em mãos. De maneira que a gente pode ter confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela inspirada, como vimos na aula anterior, de que os livros que foram reunidos correspondem àqueles que Deus queria que estivessem ali e que esse texto foi preservado, de maneira que nenhuma mudança significativa ou de conteúdo afetou o texto que foi inspirado por Deus. Só resta a gente reconhecer tudo isso e fazer, claro, desse livro um guia para nós hoje. Por isso que a gente reforça a importância de você ter um plano de leitura da Bíblia e, claro, um plano de leitura diário, né? E, claro, a disposição para obedecer aquilo que a Bíblia fala. Queridos alunos, que Deus abençoe vocês, ok? Eu vou concluir aqui agora. Já deixei na última aula as tarefas sobre esse capítulo, portanto, concluímos aqui a nossa aula, claro que com apelo. Tenha o seu plano pessoal de leitura da Bíblia. Ore a Deus para que te dê iluminação sobre tudo aquilo que você lê. E, como eu disse, a disposição para obedecer. E dessa maneira a sua vida será iluminada por esse livro que é singular, diferente de qualquer outro, preservado para que te chegasse à tua mão do jeito que chegou, tá bom? Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque temos o teu livro em nossas mãos, fruto da tua revelação, daquilo que o Senhor inspirou aos profetas, preservado ao longo dos tempos, para que chegasse à nossa mão, tão fiel como quando o Senhor o produziu através de seus profetas. Que a gente tenha o nosso coração aberto a essa mensagem, que através dela também sejamos transformados e preparados para o breve retorno de Jesus. Abençoa, Pai, esses alunos, abençoa a mim também, abençoa nossas famílias. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.